O princípio é que Deus é espírito e que o espírito é o seu espírito. Deus é a consciência infinita e constitui sua consciência, portanto, sua consciência infinita. Sabendo disso, você deve, em certo sentido, esquecer o mundo. Em outras palavras, você não deve sair para o mundo em busca de seu bem, mas, pelo menos por um período, você deve se abster de pedir ou esperar qualquer coisa e ir em busca do reino. Nesse estado de consciência, é ainda revelado que uma vez que o reino de Deus é espírito, aquilo que ele tem a transmitir é espiritual. Portanto, ir a ele por dinheiro, casas, emprego, casamentos, divórcios ou felicidade no reino humano é um total absurdo, porque o espírito não conhece tais coisas. Deus conhece apenas um universo espiritual. Assim, a sua vida interior torna-se buscar cada vez mais a experiência desta graça interior, sem tentar traduzir em termos de saúde física ou riqueza material, ou mesmo da paz humana na Terra. A abordagem toda é resumida em questões como: o que é o reino espiritual? Como são os filhos espirituais de Deus? Qual é a natureza do templo espiritual de Deus? Qual é a família espiritual de Deus? O que é saúde espiritual? O que é prosperidade espiritual? A mente humana está cheia de conceitos. Seu conceito de saúde é o de um corpo indolor e um coração, fígado e pulmões funcionando normalmente. Seu conceito de suprimento é que a oferta consiste em dinheiro, renda, propriedade ou investimentos. A mente humana tem muitos conceitos diferentes de lar e igreja, mas isso não é assim. Deus é espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Qual é o templo espiritual de Deus? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ah, não. Você diz: tenho visto muitos corpos físicos na desarmonia, no pecado, na doença, na velhice, na desintegração e na deterioração. Não me diga que eles são templos de Deus. O que é então o templo de Deus? Como você vai descobrir? Perguntando ao homem cuja respiração está nas narinas? Perguntando a um professor espiritual? Como ele poderia te contar? Ele sabe apenas qual é a sua própria visão e o que Deus revelou a ele. Mas como ele pode transmitir isso a você? Não. É loucura perguntar a um professor espiritual como é a criação espiritual. Não pode ser dito, só pode ser experimentado. Pode ser transmitido em meditação, mas não pode ser expresso em palavras. Portanto, você deve voltar-se para dentro. Você deve ir àquilo que o Mestre chamou de Pai. Você deve ir até lá e, se necessário, suplicar: Pai, revela-te a ti mesmo. Revela o teu templo para mim, o templo que eu sou, o templo que o meu corpo é, o templo que minha família é, o templo que minha saúde é. Revela isso, Pai. Revela. Revela isso para mim. Revela a realidade espiritual. Contanto que você tenha apenas uma mente humana com a qual receber, você não obterá as respostas, porque o homem natural, a mente humana, não pode receber ou conhecer as coisas de Deus. Portanto, você deve continuar buscando, não no mundo dos homens ou no mundo dos livros, mas um templo interior de seu próprio ser, naquele santuário onde Jesus nos disse que devemos orar, aquele santuário interior de sua própria consciência.
Você deve procurar até que a atividade da mente se acalme e a mente se estabeleça em paz e tranquilidade, de modo que nessa tranquilidade e confiança você possa ficar quieto. Quando você atinge um estado de quietude, algo dentro se revela. Eu sou o Espírito. Então, você sabe que alcançou alguma medida de discernimento espiritual, o suficiente da consciência de Cristo para que você possa continuar ouvindo a mensagem pelo resto do tempo. Eventualmente, Deus se revelará. Seu reino, suas leis, seus templos, templos de saúde, templos de riqueza, templos de amor, templos de família, templos de todo o bem, cada um dos quais é um templo na consciência de Deus. De fato, cada uma dessas coisas é a consciência de Deus formada como um templo.